rapaziada, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos seguir os nossos trabalhos nessa sexta-feira falando sobre Copa do Mundo de basquete, né? Hoje tivemos a abertura da Copa do Mundo, tivemos os primeiros jogos dessa edição, tivemos ótimos jogos rolando hoje, né? Tivemos ótimos jogos nessa sexta-feira. República Dominicana contra Filipinas foi um puta jogo, né? Jordan Clarkson, Karl Anthony Towns jogaram pra caramba. Austrália e Finlândia foi um jogo muito bom, foi o jogo de abertura da Copa. Canadá e França não foi um jogo tão competitivo assim, mas foi muito legal ver a seleção canadense amassando a seleção francesa. O Shai destruiu. E teremos vários outros jogaços, né, nas próximas semanas, né? Amanhã tem a estreia da seleção brasileira, tem Estados Unidos em quadra. Então essa edição da Copa do Mundo tem tudo para ser uma das melhores e a rodada de hoje deixou isso claro, né? Deixou isso claro. Foi uma baita de uma rodada, inclusive diquinha, né? Se você não conseguiu assistir todos os jogos, né, que rolaram hoje, tem vídeo aqui no canal onde eu analisei todos os jogos, onde eu falei sobre todos os jogos que rolaram hoje e todos os dias eu irei trazer um resumo da rodada da Copa. Então, fica aí a dica, fechou? Seguindo, como eu disse, irei falar sobre Copa do Mundo e irei trazer mais uma tier list tendo como tema principal essa edição da Copa do Mundo de basquete. Ontem, na quinta-feira, eu fiz uma tier list com as seleções que irão participar dessa Copa do Mundo, né, onde eu elenquei as favoritas e também falei sobre algumas seleções que podem surpreender. E hoje eu irei trazer uma tier list, eu irei fazer uma tier list com os principais jogadores dessa edição da Copa do Mundo de basquete. Eu separei aqui alguns destaques dessa edição da Copa do Mundo e irei, né, separá-los em algumas categorias, né, em algumas prateleiras. Na primeira prateleira vai ficar o melhor jogador da Copa do Mundo, então eu irei colocar aqui o jogador que, na minha opinião, é o melhor dessa edição, só vai ficar um nessa categoria, nessa prateleira. Na segunda prateleira, teremos os jogadores que são absurdos. Na terceira, teremos os jogadores, né? Eu irei colocar os jogadores que no basquete FIBA arrebentam. São jogadores, né? Os jogadores que vão ficar nessa categoria serão jogadores que na NBA são bons jogadores, só que quando vão para o basquete FIBA, eles se tornam 10, 20 vezes melhores. Esses jogadores ficarão nessa categoria. Eu criei uma categoria específica para esses caras que destroem no basquete FIBA, que se tornam, sabe, outros jogadores quando estão no basquete FIBA. Penúltima categoria, muito bom jogador, o nome é autoexplicativo. E na última categoria ficarão os jogadores que nessa lista, que nessa tier list, ficam abaixo. Não tem jogador ruim aqui, tá? Não tem nenhum jogador ruim. Todos os jogadores aqui são, no mínimo, bons. Então não vou criar uma categoria, uma prateleira, ruim, péssimo. Não, porque não tem jogador ruim aqui. Então, os jogadores abaixo, né, que não estão no mesmo nível de outros, ficarão nessa categoria, né, nessa prateleira, nessa lista fica abaixo. Fechou? Espero que vocês tenham entendido. Então, sem muita enrolação, só vou pedir para você deixar o like no vídeo, que é muito importante, né, ajuda muito no engajamento. E vou pedir para você se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. E se inscreve também para ficar por dentro de tudo, né, dessa edição da Copa do Mundo de basquete. Fechou? Vamos lá, primeiro nome aqui, Yuta Watanabe, né, um novo jogador do Phoenix Suns. Watanabe que defende a seleção japonesa. Cara, assim, eu acho o Watanabe um bom jogador. Eu acho ele um bom jogador, é um cara útil.
Só que nessa lista ele fica abaixo. Não tem jeito, né? Comparando ele com os outros nomes dessa lista, ele fica abaixo. Ele fica abaixo. Então, o Watanabe já vai, né, estrear a categoria nessa lista, fica abaixo, assim como o Shengelia, né? O Shengelia da Geórgia é um bom jogador, é um cara que tem uma longa história no basquete europeu, só que nessa lista ele fica abaixo, cara. Nessa lista o Shengelia fica abaixo, não tem como. É um cara muito importante para sua seleção, mas não tem jeito, cara. Ele vai ficar abaixo. O Evan Fournier, irmão, o Evan Fournier, ele é o bastião dessa categoria no basquete FIBA Destroy. É impressionante como Fournier, né? Fournier, né? Vamos gastar o francês. É impressionante como o Evan Fournier destrói no basquete FIBA. Ele vira outro jogador. Ele vira o sniper francês no basquete FIBA. Hoje mesmo, meteu mais de 20 pontos, cara. Só no primeiro tempo contra o Canadá ele meteu 18 pontos. Ele é um jogador totalmente diferente no basquete FIBA quando a gente compara com ele na NBA. Ele é outro jogador. Ele fica 10 vezes melhor. 10 vezes melhor. Não é exagero. Não é exagero. Então o Fournier vai ficar aqui nessa categoria. Ele é o bastião dessa categoria, né? Mikal Bridges. A questão do Mikal Bridges é que não vimos muito o Bridges jogar no basquete FIBA, né? Assim como a maioria da seleção dos Estados Unidos, a maioria dos jogadores, né, dessa seleção dos Estados Unidos, nós não vimos jogar muito no basquete FIBA. Mas ele é muito bom jogador. É muito bom jogador, Mikal Bridges. Então não tem como deixar ele, né, aqui nessa lista ficar abaixo, porque ele não fica abaixo. Ele é muito bom jogador. Muito bom jogador. Assim como o Vucevic. Vucevic também é muito bom jogador. Não dá para colocar ele aqui no basquete FIBA, nem no absurdo, mas ele é muito bom jogador. Muito bom jogador. Bogdanovic. Putz, o Bogdanovic é uma questão, né? Esse aqui é o Bogdanovic que joga na Sérvia, tá? Só pra deixar claro que não é o mesmo que joga na Croácia. Cara, é difícil, hein, velho? Porque ele não é tão monstruoso assim no basquete FIBA. E eu não consigo colocar ele na mesma categoria que Mikal Bridges e Vucevic. Eu vou botar ele aqui nessa lista, fica abaixo. Talvez seja um crime? Talvez. Mas eu acho que o Bogdanovic nessa lista fica abaixo. Eu acho que nessa lista ele fica abaixo. Vou deixar ele aqui. Patty Mills não tem jeito. Ao lado do Fournier, é um dos jogadores que mais crescem quando vão pro basquete FIBA. É impressionante o Patty Mills no basquete FIBA. Realmente é uma experiência o Patty Mills no basquete FIBA. Hoje mesmo, o cara teve 4 roubos de bola contra a Finlândia, meteu mais de 20 pontos, quase pegou 10 rebotes. O Patty Mills no FIBA é absurdo. Jogando basquete FIBA é absurdo o Patty Mills. É absurdo no Patty Mills. Eu tenho dúvida. Eu tenho dúvida se o Patty Mills ele não é melhor que o Fournier no basquete FIBA. Eu acho que ele é melhor que o Fournier no basquete FIBA. De novo, analisando basquete FIBA. Não tô analisando a carreira dos caras na NBA, porque na NBA não tem nem discussão. O Patty Mills é muito maior e muito melhor que o Fournier. Só que no FIBA, eu acho que dá jogo. Mas o Patty Mills fica à frente. Nossa, o Patty Mills no FIBA, ele é muito diferente. Mas é outro jogador. É outro jogador. Outro. Assim como o Dennis Schroeder. Puta merda. O que o Dennis Schroeder joga na seleção da Alemanha é sacanagem. É sacanagem. Eu já falei algumas vezes aqui no canal quando eu falei do Schroeder no basquete FIBA. O Schroeder do basquete FIBA
é titular em 90% dos times da NBA. O problema é que quando o Schroeder volta para a NBA, ele volta 10 vezes abaixo. Sabe? Ele volta 10 vezes pior do que no basquete FIBA. No basquete FIBA, o Dennis Schroeder, assim, é um monstro de armador. Mas ele, nossa, ele é muito acima da média. Muito acima da média. Muito acima da média. Willy Hernan Gomes. Sabe o que é? É que o Willy, no Eurobasket, por exemplo, ele jogou pra caramba. Na última edição da Copa do Mundo, ele também jogou muito bem. Eu diria que hoje ele é o melhor jogador da seleção da Espanha. Mas será que não é exagero botar ele aqui? Muito bom jogador não dá pra colocar. Não dá pra colocar. Pô, nessa lista ficar abaixo, eu acho que é... Putz, eu acho que é cruel com o Willy Hernan Gomes, porque... Pô, o Eurobasket dele foi muito bom, cara. Cara, eu vou colocar ele aqui no Basquete FIBA Destrói e vocês que... Sabe? Que se destruam aí nos comentários. Vocês que se destruam aí nos comentários. Eu vou botar ele no Basquete FIBA Destrói. Vocês que lutem aí nos comentários. O Garuba, apesar de eu adorar o Garuba, nessa lista ele fica abaixo. Fica abaixo. O Anthony Edwards, absurdo. Ah, Luiz, mas você não viu muito do Anthony Edwards no basquete FIBA. Beleza, eu não vi muito não. Mas o que eu vi dele nesses amistosos e olhando para tudo que ele já fez na NBA, meu amigo, não tem como deixar o Anthony Edwards fora da categoria absurdo. Não tem como. Anthony Edwards é um fortíssimo candidato a MVP dessa edição da Copa. Fortíssimo candidato. Pô, na boa, nos amistosos, o Anthony Edwards deitou. Deitou. Sabe, se adaptou super bem ao basquete FIBA. Porque a principal diferença que eu vejo do basquete FIBA pro basquete, né, praticado na NBA é que o basquete FIBA permite mais contato. É um basquete muito mais físico. E o Anthony Edwards adora esse tipo de jogo. Ele adora usar seu corpo, adora ir pro contato. Então, na minha opinião, o Anthony Edwards vem como um forte candidato a MVP dessa edição da Copa do Mundo. E para mim, ele tem que estar aqui na categoria absurdo. Assim, não tem discussão para mim. Não tem discussão para mim em relação a isso. Kyle Anderson, que vai defender a China nessa Copa do Mundo. Fica abaixo. Não tem jeito. O Valanciunas, muitos vão me taxar de maluco. Mas na boa, o Valanciunas no basquete FIBA destrói. Destrói. Ele amassa no basquete FIBA. Nossa senhora. Como é bom ver o Valanciunas no basquete FIBA. Hoje ele meteu um duplo-duplo, assim, tomando cafezinho. Sem forçar. Sem forçar. Nossa senhora. Sim, se você discordar de mim, é um sinal claro de que você não assiste o Valanciunas no basquete FIBA. Dá uma olhadinha no que ele fez no Eurobasket. Dá uma olhadinha. Puta merda, no basquete FIBA o Valanciunas destrói. Destrói. O JJJ, mesmo caso do Mikal Bridges. Muito bom jogador, mas assim, não tem como colocar ele em outra categoria que não seja muito bom jogador. Não tá no absurdo, não tá nessa categoria aqui também, porque é uma amostra muito pequena dele no basquete FIBA, então, muito bom jogador. O Luka não tem jeito, absurdo. E só no final eu vou decidir o melhor, tá? Só no final que eu vou decidir o melhor. Mas, assim, o Luka, tenho que falar. Já foi campeão europeu, né? O último Eurobasket do Luka foi coisa de louco. Coisa de louco. Jogou pra cacete. Nossa senhora. E sempre que ele veste a camisa da Eslovênia, ele destrói. Ele destrói. Assim, é impressionante. O Luka
nessa Copa do Mundo, ele é o jogador mais impactante, sabe? Qual que é o jogador que tem maior impacto na sua seleção? É o Luka Doncic. Sem o Luka, a Eslovênia nem na Copa estaria. Eu garanto isso para você. Eu garanto isso para você. Então, Luka Doncic tá no absurdo, não tem discussão. Santi Aldama, olha, acredito que ele vai fazer um bom Mundial, mas nessa lista ele fica abaixo, assim como o Ed Tavares, né? O Ed Tavares, ele teve, né, uma passagem pela NBA, né? O Ed Tavares, se eu não me engano, ele passou pelo Cleveland, não foi? Tô até olhando aqui. Passou pelo Cleveland, muito tempo no basquete europeu, no Atlanta Hawks também, né? Ele é o destaque da seleção de Cabo Verde, mas não tem jeito, né, cara? Nessa lista, o Ed fica abaixo. Não tem como colocar ele em outra categoria. Esse aqui é o Franz Wagner, né? Deixa eu até dar um zoom aqui, só para confirmar. É o Franz Wagner. Cara, o Franz Wagner, ele tem dado alguns sinais de que no basquete FIBA vira outro jogador. Mas eu quero esperar a Copa do Mundo antes de colocar ele aqui nessa categoria. Por enquanto, eu vou deixar ele aqui no muito bom jogador. Ele mostrou que tem um certo... que ele melhora um pouquinho no basquete FIBA, mas eu acho que falta ainda uma amostra um pouquinho maior para cravar que no basquete FIBA ele destrói. Que ele se torna um jogador muito diferente no basquete FIBA em relação ao jogador que ele é na NBA. Né? Eu acho que ele melhora um pouquinho, mas não o suficiente para colocar ele nessa categoria. Porque nessa categoria, nessa prateleira, vão ficar os jogadores que melhoram muito no basquete FIBA. Que melhoram muito. O Franz Wagner melhora? Melhora. Ele é melhor no basquete FIBA do que é na NBA? É, mas não tanto assim. Entendeu? Acho que deu para vocês entenderem meu ponto. Lauri Markkanen fica aqui no muito bom jogador também. Esse aqui é o Lauri Markkanen, né? Imagens muito pequenas, né? É o Lauri Markkanen. Lauri Markkanen fica aqui no muito bom jogador. Acho que ele é um cara que se mantém no mesmo nível da NBA, no basquete FIBA, ele não tem uma grande melhora assim. O Josh Giddey, que é uma amostra muito pequena. Nossa, mas o Josh Giddey é um cara que eu acho que pode brigar pelo MVP dessa Copa do Mundo também. Nossa, vocês viram o jogo do Josh Giddey de hoje? Como ele botou a seleção da Finlândia no bolso? Pô, impressionante, cara. Vou deixar ele aqui no muito bom jogador. Mas a minha vontade é aqui, ó. Mas eu vou ser justo. Vou colocar ele no muito bom jogador. O Karl Anthony Towns é que, assim, né, gente? A gente tem que considerar o que esse cara já fez na carreira. Por exemplo, o Anthony Edwards jogou pouco no basquete FIBA, mas não tem como não colocar ele na categoria absurdo. Não tem como. E o Karl Anthony Towns é a mesma coisa. Jogou pouquíssimo no basquete FIBA. Mas pelo que ele fez na NBA, pelo que ele faz na NBA, pô, o Karl Anthony Towns é um pivô top 5. Eu ainda acho que ele é um pivô top 5 tranquilamente. E olhando para o que ele fez hoje, por exemplo, na sua estreia na Copa do Mundo, pô, amassando a seleção de Filipinas. Ah, velho, eu tenho que colocar ele aqui no absurdo, desculpa. Eu sei que é uma amostra pequena dele no basquete FIBA e tudo, mas assim, é o Karl Anthony Towns, velho. Não tem como deixar ele fora do absurdo. Não tem como. Não tem como. O cara é um pivô top 5 da NBA. Tem como. Não tem como. E esse cidadão aqui não tem discussão, né? Alguém vai questionar o Shai na categoria absurdo? Alguém vai questionar o Shai?
Não tem como. Hoje o Shai cozinhou uma das melhores seleções de basquete do mundo. Ele colocou a França no bolso. Ele jantou a França no terceiro quarto hoje. E o pré-copa do Shai, inacreditável. Inacreditável o que o Shai jogou nesse pré-copa. Inacreditável. Inacreditável. Muitos, inclusive, falam, e aí eu não concordo, mas muitos falam que o Shai é o jogador mais talentoso dessa edição da Copa do Mundo. Eu discordo. Tá? Mesmo sendo torcedor do Oklahoma, eu não coloco esse rótulo no Shai. Mas ele tá na briga. Ele tá no bolo. Então, não tem como alguém questionar o Shai aqui no absurdo. Não tem como. RJ Barrett fica no muito bom jogador, né? Não passa disso o RJ Barrett. Não passa disso. O Ruancho, nosso querido Bo Cruz, olha, ele joga bem no basquete FIBA, tá? Mas não, eu acho que por exemplo, eu acho que o irmão dele, o Willie, joga mais que ele no basquete FIBA. E não dá pra colocar ele no muito bom jogador, não dá pra colocar ele no mesmo patamar desses caras. Então, Juancho vai ficar nessa lista, fica abaixo. Nessa lista fica abaixo. O Jordan Clarkson destrói no basquete FIBA. Não tem como. Ele destrói no basquete FIBA, o Jordan Clarkson. Deita. É uma experiência o Jordan Clarkson no basquete FIBA. Nossa senhora, que jogo que ele fez hoje contra a República Dominicana. Que jogo, cara. E o pré-copa dele também foi muito bom. Nossa, o Clarkson no basquete FIBA é foda. E assim, tenho que falar uma coisa. Foi emocionante ver o Jordan Clarkson chorando depois da derrota de hoje. Claramente ele queria muito vencer. Ele é um cara que representa com muito orgulho o seu país, sabe? Representa com muito orgulho a sua seleção. E deu pra ver isso no jogo de hoje. Depois dele ter metido quase 30 pontos e ter perdido o jogo, ele chorou, cara. Ele chorou. O que é uma baita de uma resposta para quem fala que esses caras da NBA não estão nem aí para suas seleções, eles não querem representar o seu país. Você vai falar para mim que o Jordan Clarkson não quer representar a seleção de Filipinas? Não quer? Desculpa, cara. Desculpa. Para mim, o choro do Jordan Clarkson foi uma resposta para todo mundo aí que fica falando essa bobagem de que os jogadores não querem representar sua seleção, que eles não têm amor pelo seu país. Acho que é uma bobagem isso. É uma bobagem. E o choro do Jordan Clarkson representa muito isso. Representa muito isso. Jalen Brunson, muito bom jogador também. Vou deixar ele aqui do ladinho dos seus compadres dos Estados Unidos. Inclusive, Brandon Ingram e Haliburton, mesma coisa, tá? Vão ficar aqui no muito bom jogador. O único da seleção americana que eu vou colocar no absurdo é o Anthony Edwards. Porque para mim ele é o diferente da seleção dos Estados Unidos. Ele é o cara que briga pelo MVP dessa edição da Copa do Mundo. Os outros não brigam pelo MVP. Então eu vou deixar eles no muito bom jogador. E como não temos uma amostra muito grande deles jogando no basquete FIBA, não tem como colocar eles aqui nessa categoria. Fechou? Rudy Gobert. O natural era botar o Gobert aqui, né? Cara, múltiplas vezes depois, né? Ou aqui também, né? O cara já foi All-Star. Mas a grande verdade velho, desculpa, o Gobert não é nada demais no basquete FIBA. Ele não muda muita coisa, não. Desculpa, ele não muda muita coisa. Eu sei que eu sou taxado como hater aí do Gobert, não tenho vergonha disso. Mas a verdade é que, velho, o cara não muda muita coisa, não, velho. Não muda muita coisa, não. Vou deixar ele ali, entendeu? Vou deixar ele aqui no muito bom jogador e acabou. Não vou colocar ele nessa lista fica abaixo, porque aí seria sacanagem também com ele. Mas vou deixar ele aqui. E para fechar, Simone Fontecchio, da Itália. Gosto dele, mas nessa lista fica abaixo, né, meu guerreiro?
nessa lista fica abaixo. Então, fechamos assim a nossa tier list e chegou a hora de colocar, de preencher a prateleira, a categoria o melhor. E, na minha opinião, o melhor jogador dessa Copa do Mundo de basquete é Luka Doncic, né? Ah, Luiz, você é muito pagar pau do Luka. Sou mesmo, cara. Não tem vergonha disso, não. Não tem vergonha disso, não. É um absurdo dizer que o Shai é o melhor jogador dessa edição? Eu não acho um absurdo, tá? Inclusive, eu acho que se o Canadá for campeão, que tem uma boa chance de acontecer, o Shai pode levar o MVP. E eu vou ficar feliz pra cacete, porque é o franchise player do meu time, pelo amor de Deus. Não acho um absurdo dizer que o Shai é o melhor, mas pra mim o Luka, ele tá à frente dos outros, entendeu? O Luka, ele é uma outra espécie de jogador, entendeu? Existem os jogadores normais e existem o Luka. Tô falando que o Shai é o normal? Não. O Shai, ele é um diferente, assim como o Anthony Edwards, assim como o Karl Anthony Towns. Só que o Luka é outra parada. O Luka é outra parada, entendeu? Então, e de novo, pra mim o Luka é o jogador que mais impacta na sua seleção em toda a Copa do Mundo. Pega todos os jogadores que vão estar nessa Copa do Mundo de basquete. Nenhum impacta mais no seu time do que o Luka. Então, Luka, pra mim, é o melhor jogador desta Copa do Mundo de basquete. Fechou? E aí? Concorda? Discorda? Cometi algum crime? Fique à vontade para comentar. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal se não for inscrito. E é isso, tá bom? Fica ligado porque eu irei fazer uma cobertura maravilhosa dessa Copa do Mundo. Então vai ser muito legal ter a sua audiência, ter a sua companhia. E é isso, gente. Tamo junto, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.